Vou mostrar minha mãe. Mostrar aqui essa mãe. Graça e paz, bom dia. Deixa eu tirar a máscara, esqueci. Ela chegou, acho que chegou a gente não, pô. Não, ainda não. Graça e paz, bom dia. Eu sei que o pessoal ainda está chegando, mas como algumas pessoas vão assistir depois no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na nossa EBD Online. Hoje nós vamos ter a 7ª aula. Vamos falar um pouquinho sobre como cultuar a Deus com liberdade e reverência. Então, enquanto o povo chega aí, ó, Karine e Jonathan, eita glória, estou acordando cedo. Bom dia, graça e paz. Adriana Corrêa também, Rafael, Shalom, graça e paz. O povo está chegando aí, Pai do Senhor. Amém? Já tem um, Lígia também, a digníssima. Vitor está aqui, ó, Lígia, ó. Está aqui, abençoada. Não correu, não fugiu. Não fugiu hoje não, não foi pro futebol não, fica tranquila que está aqui. Graça e paz. Júlia, graça e paz, um abraço aí para todos os nossos pré-adolescentes, missionária África, se tiver aí também, glória a Deus. Bom, enquanto o povo vai chegando, Cris, graça e paz. Cris, só bota depois, por favor, no grupo lá, já vou te dando trabalho aí, secretário lá do nosso Ministério de Paciência. O propósito não vai ser entregue no culto, tá? Vai ser entregue ou meia-noite ou quem quiser, amanhã meio-dia, tá bom, Cris? Então, se puder, por favor, quero esse galera aí, coloca no grupo. O bispo pediu para avisar que não vai encerrar o propósito no culto, não. Vai encerrar meia-noite ou meio-dia, quem começou depois de meia-noite, ok? Vamos lá. Hoje, né, o nosso evangelista Reinaldo, fala aí, dá bom dia aí, paz, evangelista. Bom dia. Vamos tá chegando aí, mais uma aula. Glória a Deus. Qual é a dupla dinâmica, né? Hoje a gente está em trio. É Gabigol e... Não, não é trio. É verdade, é Paulo... João Batista e não, Paulo, Pedro e... Não, Paulo, Apolo e o Thiago. O Thiago foi o meu primeiro. O irmão de Senhor, né? O irmão de Senhor não, foi o irmão de João, né? Irmão de João, Thiago, irmão de João. Amém? Então hoje nós estamos aí em trio, mas como a gente está interagindo, eu não consigo expandir aí a imagem. Eu já mostrei aqui o nosso diácono Vitor, daqui a pouquinho também ele vai participar da nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho, o tema principal é pentecostalismo, né, evangelista Reinaldo? A gente está falando um pouquinho, só para quem não sabe, nós estamos utilizando a revista da CPAD, né? A gente não ganha nenhuma comissão, né, Reinaldo? Mas a gente vem utilizando a revista da CPAD, diácono Marcelinho, graça e paz, bom dia. Então a gente está estudando sobre o pentecostalismo, não seguimos a mesma semana, tá, na revista, só para os irmãos. Mas muitos irmãos a gente conseguiu as revistas para a maioria, né, Reinaldo? A maioria dos irmãos conseguiu, pelo menos os que porque a gente tem começado sempre depois dos meses sequentes da CPAD, porque a CPAD ela lança os temas trimestralmente, ou seja, ela lança o tema que vai iniciar-se em janeiro, né? Janeiro, fevereiro e março termina, 3 meses. São trimestrais. Aí são trimestrais. Aí depois de 3 meses lança outro tema, aí vai durar 3 meses e assim sucessivamente, entendeu? E a gente, como sempre tem esse período aí de recesso para de carnaval, então a gente sempre começa e compra a revista depois de já ter lançado o tema. Então geralmente a gente sempre fica atrasado nos temas, entendeu? E também, quando compramos, tem alguns irmãos aí atrasados que só compra bem depois do que a gente compra, você atrasa mais ainda. Né? Nem tem mais. Alguns irmãos, inclusive, que essa semana perguntou, falou que está acompanhando online, né? Talvez venham depois, tem pessoas que vêm depois da gravação, falando que tem visto, só que aí perguntaram se tinha a revista, eu falei, não tem. A gente tem, se eu não me engano, acabou já. A gente tem PDF. Vamos comprar na internet também. Talvez PDF. Inclusive o Thiago Fernandes, nosso chegou a distribuir. Diácono secretário lá do Gadita, ele chegou a baixar em PDF, só que ele percebeu que tem diferenças. Não Bom, acho que recopiaram, mas readaptaram. A gente está lendo, né? Original. A gente está lendo, e na verdade a gente não segue rigorosamente 100% do que está, né? A gente vai aqui debatendo. Tia Márcia chegou aí, graça e paz. Tia Roberta também, graça e paz. O pessoal do Ministério Infantil. Nossa irmã Andréia também, graça e paz. Bom dia. Gente, quem já chegou aqui, enquanto a gente não começa, a gente teve um atraso aqui por causa da internet. A internet aqui não está funcionando, então eu tive que usar a minha internet. Então a gente teve um pequeno atraso aqui por causa disso, amém? Mas vamos lá, para a gente não perder tempo, que
a hora passa rápido, eu tenho que controlar o Reinaldo até 10h30, né? Pra gente terminar aqui 1h30, não é fácil não. Ainda mais falando do coisa. A gente vai orar, tá? A gente vai fazer uma oração agora inicial, vamos orar ao Senhor e depois nós vamos entrar no texto. Mas quem quiser a revista, tá? A gente não tem hoje, mas pode ser que tenha, como o Vitor falou aqui, a opção pela internet, tá? Quem quiser comprar. Zenaide, Graça e Paz, bom dia, ok? Então nós vamos orar ao Senhor para nós darmos. Vou pedir o diácono Vitor para começar, depois a gente entra na revista. Vou fazer alguns anúncios aí também que a gente está falando aí. Tem um forte discipulado no próximo sábado aí, que vai ser de 9 a meio-dia, né, na Escola de Discípulos. Então, daqui a pouco a gente vai anunciando aí durante o decorrer, para não dizer que a gente está, senão um pouco começa a falar que a gente é YouTube, fazendo propaganda de tudo, né? Não, a gente aqui está só mesmo no propósito de ensinar, hein? Vamos lá, Vitor, vamos orar? Amém. Glória a Deus. Santo e glorioso Deus, Sim, amado Pai, aleluia. glorificamos e exaltamos Teu nome na beleza da Sua santidade. Sim, Deus. E agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Momento em qual o Senhor vai nos instruir, Senhor, falar aos nossos corações. Transforma os corações no nosso coração, Senhor, como terra fértil, para receber a Sua semente e que ela venha crescer e dê frutos. É isso que clamamos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, pessoal, vai compartilhando aí. Vou passar aqui agora para o nosso evangelista Reinaldo, nosso professor, mestre, PhD, doutorado, faz isso, né, Reinaldo? Agora deixa eu pegar o alfinete aqui para espetar. Eita, glória. Amém? Vamos lá. Hoje eu não estou vendo a nossa secretária hoje. Acho que a André, mas André, nos ajude aí. André, por gentileza aí. Lígia já secretaria quase tudo aqui pra gente. Tá bom, só ajuda Jesus aí para poder. Hoje a gente tem bastante texto para poder explorar. É verdade. Tá ok? Bastante texto que a gente vai explorar sem passar do horário. Eita, glória. Meu Deus, até deu uma olhada pro Vitor. Hoje o Vitor está aqui para me ajudar aqui a fazer o sinal pro Reinaldo para parar. Sem acréscimos hoje. Sem acréscimos, vamos lá. Mas então, como o pastor falou, hoje nós vamos para a 7ª aula, tá? O tema é cultuando a Deus. Já vamos dar trabalho já para André Silva, por gentileza. Coloca o tema aí, cultuando a Deus com liberdade e reverência, tá? Cultuando a Deus com liberdade e reverência, tá? Os irmãos que puder ajudar a Andréia aí também, porque às vezes a Andréia tá anotando uma coisa, às vezes eu peço outra, para poder a gente adiantar, tá bom? Carlão, paz, bom dia, Fernando dos Passos, glória a Deus. Cultuando a Deus com liberdade e reverência, tá? É a aula de hoje, uma aula também bastante diaconisa Deise, paz, bom dia. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Amém? Texto que nós leremos, o texto áureo aqui que ele dá curto, tem um texto que ele dá curto aqui, Deus é Espírito, importa que os que o adoram em Espírito e em verdade, tá? Aí o texto que a gente sempre lê, leitura bíblica em classe, é 1 Coríntios, capítulo de número 14, versos de número 26 ao 32. Isso, obrigado. Isso, a Karine ajuda também, André aí. Vocês duas são uma dupla aí para poder, melhor duas do que uma, porque se uma cair, a outra levanta. A André está no curso também com o João. Amém. Então, mais um motivo aí para a Karine ficar ligada aí com o Jonathan, tá bom? 1 Coríntios capítulo de número 14, versos 26 ao 32. 1 Coríntios capítulo 14, versos 26 ao 32. Anotem pra gente aí, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versos 26 ao 32 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vós ou vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tá? Aí grifem aí, quem tiver com a revista, grifem salmo, e os nossos secretários anotem, por favor, salmo, vírgula. Aí o texto diz tem doutrina, anota aí, por favor, pra gente aí, bota assim, doutrina, tá? Tem revelação, tá? Aí grifem aí, revelação. Tem língua, tem interpretação.
faça-se tudo para edificação. Então vai ficar salmo, doutrina e revelação, tá ok? E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cala-se primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém, gente? Isso é uma coisa que muita gente na igreja pentecostal tem dificuldade de entender, né? O espírito está sujeito aos profetas. Mas vamos lá. Bem dizer, a gente vai falar, enquanto o Reinaldo está aí separando a água dele hoje, sobre a questão litúrgica, né, do culto, né? A gente vai, não vamos falar de doutrina, tá? Embora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de cultos, tipos de doutrina, mas nós sabemos que essa EBD ela é interdenominacional, tem pessoas de outras igrejas que acompanham conosco, né? Então a gente não vai entrar no mérito da discussão de qual é melhor, não estamos aqui para debater. Vamos falar sobre o que a palavra vai dizer sobre isso. Diaconisa Shirley, graça e paz, lá de nossa igreja, diaconisa da nossa igreja de paciência, assim como a Cris. Glória a Deus, amém? Então vamos lá, Reinaldo. Ainda bem que o pastor já até adiantou a questão da liturgia de culto. Nós não vamos nos ater. Na leitura você vai observar que ele vai falar nós da Assembleia de Deus, ele vai citar nós na Assembleia de Deus fazemos isso. A revista é da CPAD, né? É da CPAD, então eles vão especificar o culto litúrgico da Assembleia de Deus. Nós não vamos nos ater a esses detalhes, como o pastor bem disse aqui na palavra introdutória, tá bom, gente? Então vamos lá. Na leitura que nós fizemos, nós percebemos aqui no versículo que eu pedi para vocês grifarem, até a André colocou lá Salmo, Doutrina e Revelação. Isso são elementos do culto, tá? Exposição da palavra, tá? Adoração. Você percebe salmo? Quando fala salmo aí, se você pegar os salmos propriamente ditos, são cânticos, tá ok? Cânticos. Fernando, meu diácono, paz, bom dia. São cânticos, alguns deles utilizados no templo para adoração. Até me lembrei agora aqui, ontem nem passou isso por na minha cabeça. Se não me falha a mente, meu pastor, meu diácono Vitor, quem inseriu o cântico, né, oficialmente no culto foi o Davi, né? Davi, acho que oficialmente que adotou o cântico no templo. Né? Ele foi o que adotou o cântico para a adoração, né? Tanto é que eles usam salmos, né? O Davi foi um dos maiores salmistas e eles passaram a utilizar o cântico, né? Eu não sei se ele veio agora, fugiu a ele ou Lázaro. Talvez não necessariamente ele estabeleceu a música, mas deu maior ênfase. Talvez deu maior ênfase. No culto de adoração. Se eu não estiver enganado, Asa, que acho que, se eu não me engano... Asa, né? Temos adoradores aqui, a gente vê. Mas talvez Davi... Os salmos, até por ele escrever a maior quantidade de salmos, talvez foi o que deu mais evidência à questão dos cânticos, né? Até então a gente não tinha um foco nessa questão dos cânticos. Então nós vamos ver aqui, nessa manhã, justamente isso, os elementos de culto, e falaremos pouco sobre a questão da administração, disso no sentido de liturgia. Tá ok? Então vamos lá, vamos ler para a gente ganhar tempo. Fernando, graças e paz, bom dia. Na revista, o Novo Testamento ele não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, em 1 Coríntios, capítulo 14, lá está descrito mais ou menos como se realiza um culto, a liturgia de um culto, ok? Com base nesse exemplo, vamos estudar como se deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Culto pentecostal, liberdade e
reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Tá? No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos tempos. Mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente, né? Pela estrutura já existente, né? É importante dizer, ou seja, quer dizer o seguinte, para a gente valorizar o que? A nossa tradição, né? E uma coisa que nessa introdução aqui fala, e que eu gosto muito de falar quando eu ministro aula sobre missões, né? É que muitas das vezes o brasileiro acha, ele cresce com a mídia dizendo que Deus é brasileiro, né? E na verdade não é brasileiro somente, e acha que só a nossa liturgia é que funciona, o que existe, né? Principalmente o pentecostal, né? Nós somos pentecostais. E na verdade, como fala aqui o texto, né? Essa doutrina, essa liturgia, ela é variada. Eu amo, quando falo de missões, mostrar vídeos de cultos na África, por exemplo, né? Porque é sensacional. Eu assisto vídeos de cultos americanos, né? Das igrejas americanas, e a gente tem alguns ali adoradores americanos, pastores americanos que são sensacionais, que mesmo não sendo em português muitas das vezes, não tem uma tradução, mas às vezes eu assisto, porque você consegue sentir a presença de Deus mesmo não tendo a tradução do que está sendo falado. Verdade. E por aí você vê. Então, o texto ele fala muito aqui isso. Existe, na verdade, no cristianismo vários ramos, né, de liturgia. Claro, respeitando, né, evangelista, o padrão bíblico, não necessariamente, como ele fala aqui, seguindo rigorosamente o que está nesse padrão. Mas é fato que, como a gente vai falar aqui, o evangelista vai falar, existem elementos para que se caracterize um culto, né? O pentecostal, por exemplo, o que nós chamamos de pentecostal, dificilmente você não tem, na verdade, essas características que foi citado aqui do apóstolo Paulo. Mas a gente tem igrejas mais tradicionais que algumas coisas desses elementos aqui, eles não são inseridos no culto. É verdade. Né? Eu acho que, eu vou até citar vou começar, a gente vai ler aqui, já vai fazer uma exposição aqui do próximo tópico sobre o culto. Até para poder exemplificar isso, tem uma história, já conhece essa história, já compartilhei. É uma história de Bispo Paz. Bom dia, meu bispo. Professor, pastor, teólogo Augustus Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, só para exemplificar, não tem muita liturgia, mas só para fazer um paralelo para que a gente entenda sobre o respeito às tradições, né, de cada denominação. Ele conta que certa feita estava para chegar um missionário americano, parece, aqui no Brasil, não sei se necessariamente no Rio de Janeiro, e não tinha ninguém para poder buscá-lo no aeroporto. E então o Augusto Nicodemos, ele se disponibilizou para poder pegar esse rapaz, esse missionário do fogo, igual a gente. A bicha falou que gosta dele, ela conhece então. Então, de repente, na viagem, eles dois conversando, né? E aí o missionário pergunta para o Augusto Nicodemos: o que você faz da vida? Aí o Augusto Nicodemos falou: eu dou aula de teologia. E aí o missionário virou para ele e falou: pô, mas tantas vidas indo para o inferno, você perdendo tempo com teologia e etc. Aí o Augusto Nicodemos virou para ele e falou assim: você sabe ler hebraico? Aí o missionário: não sei ler hebraico não. Aí ele: você sabe ler grego? Aí, não estou entendendo por que você está perguntando isso. Pois bem,
você não lê hebraico nem grego, né? Então alguém teve que estudar o grego e o hebraico, traduzir inclusive a Bíblia para a língua que você fala e usa para pregar e ganhar almas. Alguém teve que estudar por você. Então você está cuspindo no prato que você come, entendeu? Está cuspindo no prato que você come, por falar mal da teologia. E aí dali para frente ele disse que o rapaz não fez uma abriu mais a boca, ou seja, cada um no seu quadrado, né? A gente tem que respeitar o chamado de cada um, a liturgia de cada um, a essência que precisa ser a mesma, né? A essência precisa ser a mesma, o padrão tem que ser o mesmo, né? Os elementos têm que ser o mesmo. A bispa até citou ali que ele é presbiteriano, né? Da igreja presbiteriana. Graças a paz, o pastor Marcelo também chegou, o Gadita Bruno aí chegou também. Então, é uma liturgia diferente, né? Você acabou de citar aí um presbiteriano, como a bispa colocou bem ali. Nós já falamos aqui, né? Vitor, Jaco Vitor, eu e o Geraldo, somos da Igreja Batista, né? Começamos na Igreja Batista, que também é uma liturgia diferente. Exatamente. A gente falou aqui que não vai focar nessa questão, mas o respeito que nós temos por a liturgia, né? É que é o mais importante. Verdade. O que ele vai falar, os elementos, ele acabou de finalizar aqui a fala dele, falou, os elementos que nós vamos citar aqui são mais importantes do que a própria liturgia. A liturgia é uma ordem, né? É a maneira organizacional do culto, tá bom? Então vamos lá, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. Coloca pra gente aí, por favor, nossos secretários online. O culto, o termo culto é sinônimo de adoração. Coloca aí, pode botar assim para resumir. Culto igual adoração, tá? Culto igual adoração. Então, vamos ler para a gente ganhar tempo. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreuo, servir, prestar culto, adorar, referência a Mateus 4:10. A Septuaginta emprega latreia. Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, tá bom? Emprega latreia para traduzir o hebraico ovadá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento, ok? O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Amém, gente? Então vamos explorar um pouquinho agora aí. Prepara o dedo aí para escrever, hein? Vamos lá, gente. Antes de dar algumas referências bíblicas, como a gente vai falar sobre culto, sobre adorar a Deus, nós vamos fazer da mesma maneira, vamos iniciar usando bases como nós fizemos na aula passada. Vamos começar lá do Éden. Amém? Lá do Éden. Ou seja, como é que o homem começou a adorar a Deus? A aula passada nós falamos do início do relacionamento do homem para com Deus. Hoje nós vamos falar sobre como o homem ele inicia a sua forma de culto, de adoração a Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Chegou mais um secretário, Thiago Fernandes, para ajudar também, glória a Deus. Vamos lá, eu queria começar a partir do texto que diz que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, tá? Algumas pessoas dizem que a imagem e semelhança de Deus quer dizer que Deus tem um rosto como o nosso, um corpo como o nosso. Só que a Bíblia diz que Deus é Espírito. Aleluia. Escreve aí, Fernandes. Fernandes, daí é bom que eu tenho mais intimidade, tenho mais liberdade. Escreve aí, senão daqui a pouco a gente vai conversar. Escreve rápido. Estou acostumado com o meu ritmo já. Escreve aí. O que eu falei para escrever? Deus é Espírito, né? É isso? Deus é Espírito, Deus é Espírito. Escreve aí, Tiago Fernandes ou André. Tá? Então vamos lá. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Vamos lá. O homem foi feito à imagem de Deus, portanto tem grande dignidade. Para você entender. O que significa a imagem de Deus no homem? Não se refere ao seu aspecto físico. Não quer dizer que Deus tem um rosto, Deus tem um rosto como o nosso, um corpo como o nosso, um pé. Não quer dizer. Tá ok?
não se refere ao seu aspecto físico, já que Deus é espírito e não tem corpo. A imagem de Deus no homem tem 4 aspectos, tá? 4 aspectos. A imagem de Deus no homem tem pelo menos 4 aspectos. A saber, primeiro, somente o homem recebeu o sopro de Deus, o ruach, né? Ruach, não é isso? Hã? Aí o Vitor aqui, o teólogo, ó. O ruach, o sopro de Deus, tá ok? Então somente o homem recebeu o sopro de Deus. Portanto, tem o espírito imortal, tá ok? Por meio do qual tem comunhão com Deus. Se estamos falando de adoração, como é que o homem adora Deus? Por meio da carne? Sim ou não? Não. Por meio da alma? Sim ou não? Não. Por meio de quê? Do espírito. Em espírito. Tem até um hino que diz: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Eita, agora não está te continuando o negócio. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um dos hinos que eu mais... Aí, interessante aqui, ó. Pra te adorar, como é que é? Em espírito e verdade te adoramos. Ele fala, o início em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. É porque o texto vai falar que Deus é espírito. Te entregamos, assim, ó. Te entregamos nosso. Ou seja, o que a gente precisa entender? Nós adoramos a Deus em espírito e pelo Espírito. E quando nós adoramos a Deus pelo Espírito e em Espírito, o nosso viver, alma e até o nosso corpo também é atingido pela presença de Deus. É verdade, glória a Deus. Amém? Nós estamos me ver assim na hora, pá! Estamos adorando aqui. Te entregamos o nosso viver. Então a gente adora o Espírito e verdade, mas o nosso viver é santificado, porque a gente adora Deus no Espírito, a nossa comunhão em Espírito, com o Espírito de Deus, mas com isso o nosso ser é santificado, como um todo, corpo, né? Alma também é. E o próprio Jesus, né, evangelista, orientou quando ele fala assim: Deus é Espírito, e ele diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Ou seja, só complementando o que o evangelista está falando aqui, essa é uma orientação do próprio Jesus. Você falou acerca da alma, do corpo, não se adora no corpo e na alma mesmo, né? O próprio Jesus deixou isso bem claro, que muitos talvez adoravam ou se apresentavam a Deus externamente, né? Através do corpo, e às vezes até com a falsidade que está mais ligada à alma, né? Aquela falsa adoração que os fariseus principalmente, né, adoravam. E Jesus ele vai deixar bem claro isso, que essa falsidade externa ou emotiva não adora a Deus. É verdade. As pessoas não entendem isso. Essa questão externa de você querer demonstrar aquilo que não é do Espírito, isso não é adoração, embora a gente saiba que exista. Por isso que o próprio Jesus também vai dizer que muitas vezes alguns estão com a sua mente longe, não estão aqui. A igreja acontece isso, evangelista?
Se o Pai fala, se Jesus ensinou que Deus é Espírito, importa que seus adoradores agora é Espírito em verdade, ele está dizendo, se você tiver no templo, ou em qualquer lugar, dizendo que está adorando a Deus, mas o teu corpo e a tua alma está em outro pensamento, isso não é adoração. A adoração tem que ser como o próprio Jesus disse, em espírito, como nós falamos aqui, em verdade. Né? Verdade. Então vamos lá. B, então primeiro, né, somente o homem recebeu o sopro de Deus. Segundo, é um ser moral. Não obrigado a obedecer seus instintos, tá? Isso é importante. Segundo, o homem, ele é moral, tá ok? Não obrigado a obedecer seus instintos, como os animais. Porém, Deus lhe deu o que? Algo que é maravilhoso se nós usarmos com sabedoria. Lhes deu o livre arbítrio, tá ok? E consciência. C, Deus deu ao homem racionalidade, ou seja, é um ser racional, tá ok? Com capacidade para pensar abstratamente e formar ideias, tá bom? E por fim, a semelhança de Deus tem o domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos, tá bom? Então a semelhança de Deus tem também domínio sobre a natureza e os seres vivos. Aí eu queria que você observasse isso aqui para poder a gente avançar sobre a questão da semelhança. Olha que interessante aqui, comentário de Paul Wolff sobre essa questão. Alguém observou que o homem tem espírito para ter comunhão com Deus, tá? Anota aí, Tiago Fernandes ou Andréia, tá? O homem tem espírito para ter comunhão com Deus, tá? Vontade para lhe obedecer, ô glória, tá? E corpo para servi-lo. Maravilha, né? Então Deus nos deu espírito para ter comunhão com Ele, tá ok? Nos deu vontade para lhe obedecer, tá ok? E por fim, um corpo para servi-lo. Um corpo para nós oferecermos a Ele sacrifício vivo. Não é isso? Isso. Inclusive, fala sobre o culto, né? O culto racional acho que é Romanos 12. É Romanos Sim, 12. eu acho que é Hebreus, né? Romanos 12 ou Hebreus? Eu acho que é Hebreus. Interessante que o evangelista está falando enquanto ele procura aqui. Ih, rapaz, aqui, ó, maravilha, pastor. É isso mesmo, ó. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aleluia. Fala, pastor. Não, isso que ele está falando aqui, as pessoas também têm essa dificuldade de assimilar que o culto, na verdade, ele é para Deus. Esse culto racional ali, que é falado, é o culto voltado para Deus. Ainda existem muitas pessoas que vêm achando que vai cultuar o homem, e se esquece. O culto à personalidade. Exatamente, é o culto à personalidade, como a gente falou aqui. E todo culto só é culto verdadeiramente de adoração se o foco for o próprio Senhor. Então não existe isso. Infelizmente, aqui não tem esse no nosso meio, mas infelizmente muitas pessoas às vezes vêm no sentido de adorar, mas simplesmente quem está louvando, quem está pregando, quem está dirigindo o culto. E às vezes se preocupa muito mais, e a própria pessoa que às vezes está pregando, dirigindo ou adorando, se preocupa muito mais às vezes, evangelista, em agradar aos homens. Esse culto racional é um culto que agrada a Deus. Então fique bem claro isso, para as pessoas entenderem. Não adianta eu chegar para o evangelista Reinaldo depois do culto, eu tenho gostou do culto? Tá, ele vai falar com o homem, mas o culto não é para ele. Eu deveria, na verdade, orar e falar: Senhor, tu recebeu o meu culto? Será que você recebeu esse nosso culto hoje? Deveria ser, mas as pessoas geralmente elas fazem dessa forma. Então, gostou do culto, né? Gostou do culto. Que às vezes parece, ainda mais quando é visitante, a gente até entende, né? A gente entende, trouxe o visitante. Inclusive a revista vai dizer
o nosso culto ele não é passivo, né? Mas existe uma dinâmica, existe um entretenimento, vamos assim dizer, né? Onde você se relaciona com Deus, né? O culto ele foi ativo. Exatamente. O culto ele foi sendo desenvolvido, a gente foi aprimorando. Quanto mais a gente busca, mais a gente aprimora esse culto, né? Essa que é a questão. Vamos compartilhar essa live aí, já temos 22 pessoas online aí. Vamos compartilhar essa live aí para mais pessoas poderem depois assistirem com a gente aí, que é muito importante que a gente está falando aqui, muita gente, né? Deveria estar ouvindo, né, esse estudo aí, participando conosco desse estudo. Muita gente foge quando é estudo, o pessoal gosta de buscar às vezes várias coisas, mas quando fala de estudo muita gente não foca. E a gente vê, eu sempre falo isso, né? Estou dando uma pausa aqui, mas as pessoas que menos dão trabalho dentro de uma congregação são justamente aquelas que participam dos estudos bíblicos, né? Eu fiz essa análise aqui já há alguns anos, né? Você pode perceber que as pessoas que têm sede da palavra são as pessoas mais estruturadas, mais firmes. Não é que não passa por problema, não é que não tenha problema, não tem, mas consegue passar por essa dificuldade muito mais tranquila, vamos dizer assim, do que aqueles que simplesmente às vezes só vêm para cultuar, às vezes para receber uma oração e cantar, né? Vamos lá. Então vamos lá, gente, vamos tentar entender aqui como se iniciou o culto a Deus, a adoração a Deus segundo a Bíblia Sagrada. Já para perceber, para se perguntar quando o homem começou a adorar a Deus e como ele aprendeu a adorar a Deus? Pois bem, lá em Gênesis capítulo de número 3, verso 21, vai dizer que após a queda do homem, Adão ele se esconde atrás de uma figueira, não lembro muito bem se foi figueira, sei que ele se esconde de Deus. E o que Deus faz? Deus providencia para o homem, né, túnicas de pele de quê? De animal. Então, para Deus providenciar pele de animal, então ali ele teve que sacrificar um animal, tá ok? Coloca aí por gentileza Gênesis capítulo 3, verso 21. Então, o primeiro vamos dizer assim, depois já falar sobre a oferta, então deixa a oferta depois, porque a oferta também é um componente do culto, tá? Mas você percebe que Deus ali mata um animal, tira a pele dele e dá para o homem, assim, né? Entendemos, a maioria dos teólogos, ou grande parte dos teólogos entendem dessa maneira. Isso é pele de um animal e dá para o homem se vestir. Com isso, nós entendemos que está aí inserido talvez o porquê que Deus, um dos motivos pelos quais, talvez não o primário, o principal, mas motivos pelos quais Deus ele aceita, Caim mata Abel, Deus troca o nome, Deus aceita a adoração, né, o holocausto de Abel e rejeita o de Caim, tá ok? Você percebe que um dá fruto, o outro dá o melhor dos animais. Aí, geralmente nós utilizamos como base isso, lá no Testamento Hebreu vai dizer que sem sangue não há remissão de pecado, né? Sem sangue não há remissão de pecado. Então aí a gente se infere o seguinte, de que Abel talvez tenha sido ensinado pelos seus pais, Adão e Eva, a adorar a Deus baseado naquilo que os seus pais aprenderam lá no Éden, tá? Lá no Éden. Tendo em vista que, se a gente for ver no decorrer da história, outras culturas também sacrificavam animais em adoração aos seus deuses. Claro que do jeito deles, da maneira deles, no lugar deles específico, com líderes específicos, sacerdotes deles lá, enfim. Tá ok? Então, talvez aí o início do modelo de adoração a Deus foi lá no Éden, e isso foi o padrão que o Abel usou para poder ser aceita. A Bíblia diz que a oferta dele, a adoração dele é aceita diante de Deus. E aí, estudando, ontem o estudo deu trabalho, demorei muito para poder finalizar esse estudo, deu muito trabalho, mas
até mais para introdução mesmo. Esse primeiro tópico a gente vai demorar um pouco, mas os demais vai ser bem curto. Esse eu me demorei um pouquinho para poder terminar. Esse telefone está uma benção. Quando a gente olha aqui as observações dele aqui no telefone, assim, eu não estou vendo, dá até susto aqui, de repente vai até a hora do culto de noite. Ô Vitor. O telefone está uma benção. E o que nós vamos ver agora? A gente vai ver, se meu telefone ajudar, o desenvolvimento, impressionante, comecei a observar o desenvolvimento desse culto. O que a gente percebe nas formas que eles estavam cultuando a Deus no sacrifício? A gente percebe um Deus que ele vem se aproximando, um Deus que vai chegando mais perto, de acordo com cada período, né? E a gente percebe pela Bíblia, a gente já falou diversas vezes aqui na EBD, durante os anos que se passaram, uma coisa básica que a Bíblia revela para a gente chama de revelação progressiva. O que é isso? É Deus, ele se revelando mais profundamente no decorrer do tempo, aos poucos, porque Deus é assim, ele dá tudo de uma vez. Quanto mais você busca, né, o evangelista, enquanto o telefone dele está botando ele ali, né, quanto mais você busca, mais, né, o Senhor também se revela. A mesma coisa no culto também, a gente está falando de culto, né? Aquele culto, vamos dizer assim, básico, automaticamente também você vai receber talvez o básico, né? Então, se você adora o Senhor de uma forma mais profunda, de uma forma, né? Eu vou aproveitar o Vitor aqui, Vitor, você que está no seminário, a gente sabe que no seminário, Vitor, a gente tem muito foco na questão litúrgica, né? Essa questão da adoração. Mas hoje, assim, a gente entende, você hoje que está aí Eu sempre tive o medo, falei isso antes, demorei a fazer seminário, porque eu tinha esse medo, né, de mudar. Você acredita que mesmo com o seminário, hoje você está em fase final aí, mudou a tua maneira de cultuar, aprimorou, melhorou? O que você diz aí? Enquanto o Reinaldo está tentando conseguir? Então, durante o seminário a gente tem muitos conflitos, pastor. Então a gente precisa realmente ter essa aproximação com Deus, porque o seminário a gente lança muita coisa, mas o que a gente sempre aprende, e isso é uma verdade, o que nos instrui, o que nos direciona é o Espírito. Porque se você fizer um seminário sem Espírito, sem estar buscando, você pode ter um problema. Eu estou dizendo a minha experiência, tá? O que eu passei. E porque são muitas coisas lançadas no seminário, a gente vê professores da Assembleia, a gente vê professores presbiterianos, o que eu acho também muito bom, porque a gente extrai o que é melhor de tudo, mas essa orientação sem o Espírito, né, sem a aproximação, o verdadeiro culto, né, a adoração, o nosso devocional, fica complicado. Não, eu perguntei porque a gente tem essa dificuldade às vezes, a gente ouve muita coisa às vezes no seminário, como ele falou, é bom, né? Eu não estou aqui, tanto eu, Reinaldo, como o Vitor, nós já fizemos seminário, ele está concluindo agora, a gente não está dizendo aqui que seminário é bom, mas o foco é como o Reinaldo está falando, é o Espírito, as experiências com Deus, né, Reinaldo? Vou voltar aqui para o Reinaldo. Reinaldo, vamos lá, teu telefone estava te sabotando, então aproveitei aqui para a gente ouvir. A Érica está aqui também, de aprendizagem, a aspirante agora missionária Érica. A bispa falou sobre o sacrifício aqui, é verdade, né? Vamos lá. Amém, glória a Deus. Então nós percebemos um desenvolvimento, né? Vemos Deus se aproximando mais. Quer ver? Olha só que interessante. Gênesis capítulo 8, verso 21. Lê pra gente, por favor. Gênesis capítulo 8, verso 21. Anota aí nosso secretário, Gênesis capítulo 8, verso 21. Gente, fiquem conosco até o final, porque tem muita coisa boa para a gente poder ver, tá ok? Gênesis capítulo 8, verso 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tomarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tomarei mais a ferir todo vivente, como o fiz. Ou seja, percebe, quando Noé, está falando do sacrifício de Noé aí, esse texto retrata o sacrifício que Noé fez logo após descer da arca. Então ele oferece a Deus uma adoração, um sacrifício a Deus, uma adoração a Deus. E qual foi a reverberação?
Ou seja, qual foi a resposta de Deus para ele? A Bíblia diz, e o Senhor cheirou. Gênesis 8, 21, Deus cheirou. A resposta de Deus foi o quê? Deus cheirou aqueles sacrifícios e recebeu. Tá? Aí em Levítico, capítulo 9, versos 5 ao 6. Levítico 9, versos 5 ao 6, pastor, por favor. Levítico 9, versos 5 ao Levítico 9, versos 5 ao 6. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Ô glória! Então vamos lá, o negócio está ficando mais profundo, hein? Primeiro o Senhor, ele aceita aquela adoração, e a resposta dele como reverberação é o que? Cheirou. Já em Levítico, quando Deus estabelece os sacerdotes, a forma de culto de adoração a Ele, usando Arão e sua família como sacerdotes, para poder intermediar essa adoração. Então agora Deus fala o seguinte, vai trazer o sacrifício, e a resposta de Deus vai ser o quê? A glória. Olha Deus se aproximando aí, glória a Jesus. Vamos lá, coloca aí agora 1 Reis, vamos avançar, 1 Reis capítulo 8, verso 5. 1 Reis, capítulo 8, verso 5. Primeira Reis, capítulo 8, verso 5. Lê para a gente, por favor, pastor. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que os congregaram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Opa! Estavam ali o quê? Sacrificando, não é isso? Inúmeros animais, não é isso? Então, como isso, Deus estava recebendo. Aí vamos lá. Então, vários animais foram sacrificados. Vamos lá, vamos avançar. Segunda referência, 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. Vamos ver a evolução disso tudo aí. 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. Está escrito assim para avançar, para ganhar tempo. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podia se ter em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eita maravilha! Ou seja, agora nós já percebemos. O homem, após adorar a Deus sacrificando, após adorar a Deus segundo a determinação do próprio Deus, o homem agora sentindo a presença de Deus, de tal maneira que não consegue manter-se de pé de tanta presença, de tanta glória. É Deus dizendo o seguinte, eu aceitei a adoração de vocês, e eu, para recompensar isso, eu manifesto a minha presença, para que vocês sintam esse amor, esse poder, essa virtude, essa cura, esse renovo. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus começa a aprofundar, a estreitar ainda mais essa recompensa, esse relacionamento dele para com o homem, a partir do momento em que o homem adora a Deus à maneira de Deus. Louvado seja Deus. E para finalizar esse tópico de adoração ao Senhor, de culto, né? Que Deus aceita, estamos falando aqui, é o culto que Deus aceita, né? Viemos falando sobre como o homem aprendeu a adorar a Deus, e adorar a Deus de forma que ele aceita, e com isso reverbera. E agora, para finalizar, a gente percebe o seguinte, que no decorrer do tempo, então a gente percebe que Deus, quando ele aceita a adoração, ele responde com fogo. Fogo consome aquele altar. Tá ok? Coloca aí para o nosso secretário.
a adoração que Deus recebe, a adoração que Deus aceita é confirmada com fogo, é respondida com o fogo da presença do Senhor. O fogo da presença de Deus confirma que Ele tem aceitado a adoração do seu povo. Elias sabia disso. Elias aprendeu isso. Por que você acha que Elias desafiou os profetas de Baal e Azera? Somando os dois grupos, deu 830 profetas. O que Elias faz? Vamos subir todo mundo ao monte. E lá em cima vocês vão clamar ao Deus de vocês. E para que Deus mande fogo. Deus de vocês mande fogo. Eu também vou clamar o meu. O Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Por quê? Aleluia. Ele aprendeu isso, que a adoração que Deus aceita é respondida com fogo. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele repara o altar, e observe bem, naquela época Baal tinha altares de adoração a Baal e a Azera. E aí o que acontece? Deus, ele abomina tudo isso. Lá no Êxodo ele fala sobre isso. A primeira ordem, o primeiro mandamento é: não farás para ti mais escultura. Verdade. Tá ok? Que a priori já existia. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Então Elias sabia que Deus estava querendo que o seu povo voltasse a adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo da maneira que Deus os havia ensinado. E aí Elias falou: então vamos lá, eu vou restaurar o altar. Ele diz que ele reparou o altar. Ele reparou o altar. Você percebe que quando o povo, após 70 anos de cativeiro, você pode consultar na sua Bíblia, lá em Esdras, Neemias, quando o povo volta, parte dele, volta para Jerusalém, a primeira leva liderada por Zorobabel, volta para Jerusalém, eles não começam a reconstruir os muros. Eles não começam a reconstruir os portões. Sabe qual é a primeira coisa que eles reconstroem? E constrói o altar de adoração a Deus. Porque tudo começa com adoração. Não é à toa que na liturgia dos nossos cultos começa praticamente com adoração. A gente ora muito rápido, a nossa introdutória, mas começa com adoração. Por quê? Adorador é tudo que eu sou. Adorador. É porque a bispa Thalita querendo uma vaguinha. Assim Deus me informou. E quem poderá calar a voz? É verdade. Tu és o Deus que me sonda. Você nasceu para adorar a Deus. Aleluia. Você nasceu para adorar a Deus. Eu nasci para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar o Senhor. A nossa vida sem adorar a Deus fica sem sentido. Temos que adorar a Deus, pois para isso nós nascemos. Capítulo 18, verso 38 de Reis. 18, verso 38, pastor. Coloca aí para gente. 1 Reis 18, 38. 1 Reis 18, 38. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Oh, glória. Amém? Glória a Deus. Reparou o altar? 12 pedras, representando o quê? 12 tribos ali reunidas. Porque o propósito de Deus é reunir o seu povo para adorar a Deus em espírito e em verdade. 12 pedras representando ali naquele altar as 12 tribos de Israel. Oh glória, que foi estabelecida para quê? Em união, adorar a Deus em espírito e em verdade. Não se unir para fofocar, não se unir para guerrear, não se unir para brigar, mas se unir para adorar a Deus em espírito e em verdade. A recompensa é o quê? É o fogo. É verdade. Da presença de Deus. Quer ver um adorador? Ele tem fogo na vida. Ele tem fogo na vida. Perceba, nós não somos o fogo, nós não produzimos fogo por nós mesmos.
Um adorador, ele não produz fogo por si mesmo. Um pregador não produz fogo por si mesmo. Mas apenas somos um canal onde o fogo do Senhor desce sobre nós, aprovando a nossa vida, e aí nós somos instrumentos para poder impactar o povo, para que o povo também que nos ouve, que está conosco, seja também impactado por esse fogo do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, porque a nossa vida foi aprovada por Deus. Então eu estou louvando, Deus está aprovando a minha vida, porque antes, é importante observar também isso, antes de Deus aceitar o meu louvor, a minha adoração, a minha pregação, o meu ensino, antes Ele tem que aceitar a minha vida. Aleluia. A minha vida é avaliada antes daquilo que eu ofereço para Deus. Se a minha vida é reprovada, logo a minha adoração, a minha pregação, o meu ensino, ele é reprovado. Primeiro Ele aprova, avalia a minha vida. Por isso Ele diz que Ele avalia o nosso coração. Como é que está a minha vida, o altar da minha vida? Por isso que é importante quando a gente fala que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive, nós temos que louvar, né, também aquilo que a gente vive e faz, né? Então é esse reflexo com relação à igreja. E que também, né, a gente tem aí outros irmãos que chegaram agora, sejam bem-vindos, o pastor Alessandro, o Jorginho, outros irmãos que chegaram depois. Por isso que é tão difícil, Reinaldo, às vezes a gente vê determinadas coisas acontecerem no nosso culto. Tem muitas pessoas que falam assim, por que a gente não vê cego enxergar, né? A gente não vê paralítico andar? Porque a gente tem muita dificuldade de viver aquilo que a gente prega. É verdade. Por exemplo, às vezes a gente fala de fé para outras pessoas, a gente crê que outras pessoas podem ser curadas, mas tem muitos que ele não quer para ele. Né? Então essa dificuldade toda é que às vezes acaba nos impedindo de ver coisas maiores acontecer. É verdade. Porque não adianta que eu louvar e que creio em algo e ao mesmo tempo verdadeiramente na minha vida eu não crer. A minha vida tem que ser também reflexo daquilo que eu verdadeiramente apresento para o Senhor. Então o Senhor recebe a nossa adoração? Nem sei. Quando a gente louva o Senhor, às vezes, né, a gente costuma muito dizer isso, né? Sonda-me, me conhece, usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar. Será que realmente aquilo que a gente está louvando ali, será que a hora que Deus quiser nos usar, Ele pode? Né? Então é disponibilidade. Essa disponibilidade. Né? Tem louvor que fala, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão. Será? Né? Então, às vezes eu fico imaginando, né? Deus olhando, às vezes assim, será que realmente vai abrir mão? Será que se eu pedir, né? Não vou nem dizer aqui, evangelista, o Isaac, né? Como pediu Abraão, mas às vezes coisas pequenas que Deus pede para nós abrirmos mão, já tem gente que não larga de jeito maneira. Exatamente. Deus vai receber. E a gente vai falar, inclusive, também sobre isso um pouco, sobre abrir mão. O pastor Alessandro também chegou aí. O Anderson chegou também. O pastor Alessandro Anderson. Adorar a Deus é reconhecer sua glória, lhe dar a devida honra. Devemos demonstrar dedicação total e amor através da nossa adoração, verdade. Amém. Nem entrei no mérito do amor para não pegar pesado. Então vamos lá. Edson, não entrei nem no mérito do amor porque muita gente que prega o amor, mas na hora que precisa viver o amor é complicado. Nem entrei nesse mérito para não chutar a porta de, né? Porque vai ter muita gente vindo aí, mas enfim, a gente ainda vai entrar nessas questões. Nessa seara. Senão a gente vai embora. Falar de amar, então, o irmão, o próximo, tem só misericórdia. É muita gente que fala muito bonitinho, mas que chega na hora que tem que demonstrar amor, só misericórdia. Verdade. Vamos avançar a leitura da revista? Isso. Vamos falar agora sobre a reverência no culto, tá ok? A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Tá? Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina, por isso deve ser oferecida com reverência. Aí o texto vai dizer assim, ó: faça-se tudo decentemente e com ordem, tá? Ele usa como referência 1 Coríntios capítulo 14, 40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração.
O culto é diálogo de Deus com o seu povo, é o momento de reverência. Aí, por gentileza, os nossos secretários aí online, coloca aí, escreve aí. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É mesmo? Mas e o pessoal que fica batendo papo na hora do culto? Evangelista. Né? Ó, o evangelista falou que culto é o diálogo com Deus. Mas aí tem algumas pessoas aí que às vezes gostam, né? Aqui não. Ele fala que não é visto. Mas tem gente aí que gosta de bater um papo na hora do culto. O culto tá rolando, mas tá numa conversa que tá ok? O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, vírgula, é um momento de reverência, tá? Coloca aí, é o momento de reverência. Culto é um momento de reverência, tá ok? Aí ele cita um exemplo aqui, que havia acima do púlpito do templo da sede da Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria, abre aspas, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? Será que essa seria a mensagem? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Reinaldo, muita gente critica aí a Igreja Universal. Vou citar aqui porque é algo bom, tá? Senão eu não citaria, porque eu falo sempre questão de ética. Mas eu vi uma entrevista com o Bispo Macedo com relação ao templo de Salomão em São Paulo. E uma coisa que eu achei muito interessante, as pessoas, elas, quando entram, elas deixam o telefone, há um espaço lá para se deixar o telefone, né? Tudo aquilo que vai te impedir ali de você adorar é ficar do lado de fora. Você ganha a chavinha, vai lá, guarda, como se fosse no supermercado. Como é que dá o nome daquela? Guarda-volumes, né? Guarda-volumes, como se fosse uma... Cara, eu achei sensacional, porque de fato, claro, hoje a gente usa tecnologia, os cultos nossos às vezes são filmados, a gente faz lives, mas nem todos, né? Se você está ali com o telefone para filmar, para, né, de repente fazer um trechinho, gravar um trechinho, tudo bem. Isso aí não é sadio, claro, que isso também não for uma coisa que, né, é padrão, né, vamos dizer assim. Claro que hoje a gente tem pessoas responsáveis para isso, tem pessoas que fazem isso ali durante o período. Agora, todo culto também eu já acho um absurdo, você ficar o tempo todo ali filmando tudo, você não cultua, né? Mas eu acho interessante porque, cara, eu sou pastor, né, aqui, e às vezes a gente fica aqui atrás um pouquinho, quem nos conhece sabe, o Bispo também, e às vezes a gente fica vendo determinadas pessoas, evangelistas, completamente desligadas, completamente desligadas, estão às vezes dentro do templo. Não vou nem dizer que a gente pode ficar no corredor batendo papo, que é para não pegar mais pesado ainda, porque senão a gente reduziria mais ainda, né? Vem para a igreja, mas acho que para poder bater papo com alguém e conversar, claro, devido a situações de culto, ou quem está responsável pela organização, às vezes sim, tem que falar, tem que conversar. Mas não vou nem entrar nesse mérito aí não. Mas eu acho absurdo. Se você ficar aqui atrás, às vezes, como às vezes a gente fica no templo, você vê pessoas completamente desligadas, né? Ficam olhando um para o outro, conversando com o outro, brincando às vezes na hora do culto. E às vezes essas mesmas pessoas têm a capacidade de dizer que Deus não falou. Mas e aí, irmão, como é que fica esse tipo de situação? A gente fala de reverência. Eu vim de uma igreja batista, que eu tinha reverência. Cheguei alguns anos a ficar na Assembleia de Deus. Havia uma reverência ainda mais pesada. A gente, por exemplo, quando eu era criança, não podia nem encostar, nem subir no púlpito, no altar. Tocar no púlpito nem se fala. Claro, existe talvez as diferenças. Mas espera aí, a gente está dentro da igreja, né? São 1h30 mais ou menos que a gente fica dentro do templo, 2, né? Será que 2 horas você não consegue dar pelo menos esse período que você está aqui? Eu não vou nem dizer em casa, para Deus,
né? Então, me perdoe, mas tem muita gente que precisa tomar vergonha na cara, né? Não tem palavra bonita aqui, quem acompanha a gente na live sabe. Tem esse negócio de ficar falando bonitinho, não. Tá? Tem que aprender mesmo a cultuar Deus. A gente está falando de liturgia, mas está falando de cultuar, de adoração. O evangelista está aqui batendo nessa tecla. Então, se vem para a igreja, vem para adorar. Agora, se não é para vir, se é para bater papo, vai, fique em casa, né? Fique em casa. Tem muitas pessoas, evangelista Reinaldo, que gostariam de estar na igreja e não podem estar. Exatamente. Eu fui pregar uma determinada vez, algumas vezes, no município chamado Conceição de Jacareí, né? Fui convidado para pregar em igreja, que evangelista, eu fiquei assustado. A gente ia daqui com quase Campo Grande para chegar no local de culto, né? E eu passando de carro, e estrada de terra, né? Não era asfaltozinho não, estrada de terra, e eu passava com um irmão que estava me levando de carro, e eu me sentia até mal de ver ele, para mostrar esses irmãos estão indo para lá, e falar, pô, mas não está chegando nem o nosso, né? E eles estão indo para lá, vindo de longe até chegar no local de culto. Detalhe, cheguei no local de culto, saí de tarde, cheguei no culto à noite, né? Uma quantidade de mosquito, que só a misericórdia, se eu não sabia se eu pregava ou se eu brigava com os mosquitos. Eu acho que engoli naquele dia uns 3 mosquitos. Mas o povo adorando, e o povo animado, não tinha seguro telefone não, que eu acho que graças a Deus não tinha nem sinal, né? Que tinha que botar, acho que na hora do culto tinha que fazer igual no presídio lá, né? Tinha que botar de repente ali o negócio de travar o sinal. Mas o povo adorando, tinha caminhado ali pelo menos, no mínimo 1 hora, no mínimo. 1 hora de caminhada para chegar até onde é o local de culto. E o povo chegava lá e adorava, cultuava, recebia a palavra, dava prazer de você ministrar ali, mas eles estavam recebendo o que eu ministrava, mas eu estava recebendo mais do que eles. Porque eu via o povo falando assim, nossa, esse povo vindo andando, eu vi irmãos que eu tinha visto no caminho, pessoas hoje em dia que aqui com carro, que andam até, mas são próximos talvez à igreja, né? Até quem vem de longe, hoje ainda tem uma condução e chegam aqui, né? Pessoas cansadas, claro, com todo o devido cuidado, evangelista, né? Pessoas que estão de repente enfermas, pessoas que não levantam nem para o culto para adorar. Eu não estou nem dizendo os idosos, gestantes, pessoas que estão com algum problema de saúde, tem gente que não levanta. Né? Parece que chegou no espalho, está na casa dela esparramado, né? Não quer, aí quer ver Deus falando, quer ver Deus agindo na vida. Pelo amor de Deus, a gente está aqui para falar a verdade, amém? Se você quer receber a verdade, fica aqui. Se você não quer receber a verdade, você pode ir procurar outro local, outra live, tranquilinha, bonitinha, que fale bonito. Aqui a gente está falando a verdade, a gente está falando de adoração, e acho que já passou da hora dos verdadeiros adoradores verdadeiramente entenderem o que é adorar o Senhor. Ou melhor, os verdadeiros adoradores entendem. Amém, Reinaldo? Só cortando, porque eu fico indignado. Se eu fico indignado, né, imagine Deus. Reinaldo. Verdade. Se nós ficamos com a falta de reverência, né, nos cultos, se nós ficamos indignados, imagine Deus. Se eu fico triste, evangelista, imagine Deus. Pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, quando você observar as poucas vezes que eu preguei, se eu observar qualquer barulho, eu paro. Se eu observar qualquer barulho, você dando aula, qualquer coisa, no gadget aqui, fala, gente, ó, telefone bota no modo avião, então bota no silencioso, porque cada um tem a sua responsabilidade dentro de casa. Não sei se a pessoa saiu deixando alguém doente, mas a gente não sabe. Sim, claro, tem as suas exceções. Então, assim, se eu estou pregando um culto, eu vejo barulho, eu paro e olha, não vou brigar com ninguém, não vou, mas eu fico só observando. A gente vai ver sobre isso aqui agora. Tá? Sobre respeito, porque não envolve, louvado seja Deus, não envolve simplesmente, é como o pastor Alessandro botou lá, o pastor Evanclé está aqui do meu lado, o pastor Alessandro colocou lá, mas a verdade o libertará. Exatamente, a verdade tem que entrar, gente. E detalhe, o culto é uma extensão. Quer ver a gente perceber a vida da pessoa? É avaliar essas coisas. Porque o culto público tem que ser uma extensão do meu culto particular. Exatamente. Sabe por que eu não tive nenhuma dificuldade aqui louvar Deus com vocês aqui? Porque já faz parte da minha vida diária. No meu culto particular envolve oração, leitura da palavra, tá? Oração, leitura da palavra e adoração. Sim. Te louvarei. Eu faço isso no meu particular. Por isso que aqui flui naturalmente, ou na pregação vai fluir naturalmente, porque já faz parte da minha vida a adoração. E se a pessoa não consegue se concentrar
numa adoração pública, onde a atmosfera era toda favorável, é sinal de que essa pessoa está numa maca espiritual. Está numa maca espiritual. Então vamos lá, a reverência, estamos falando sobre reverência no culto. A reverência, como o pastor falou aqui, de você desligar o telefone, botar em silencioso, você evitar de ficar vendo mídias, né, de relacionamento, é um respeito a Deus e um respeito aos seus ministros, aos seus profetas, ao pastor que está pregando, ao pastor Alessandro que está dirigindo, ao ministério de louvor que está adorando. É uma reverência a Deus e aos seus ministros. E a Bíblia diz: honra aos seus profetas. Não é isso? Obedeceis ou é honrar? Aos seus profetas e prosperareis. Porque existe um princípio não só de respeito a Deus e reverência a Deus, mas também aos seus ministros, aos seus profetas. Perceba aqui a reverência do povo no Antigo Testamento, para a gente aprender um pouquinho. O que é reverência? 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Nossos secretários aí, por gentileza. 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Coloca aí para gente. 1 Reis, capítulo 6, verso 7. O nosso pastor Evangelho vai ler. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificava. Ou seja, próximo ao local onde seria estabelecido o templo, não podia ter barulho nenhum. Ó, silêncio, sem barulho de obra, sem barulho de pedreiro trabalhando. Aleluia. Por quê? Reverência. Hoje, quando tu passa em frente à igreja, eu estou lembrando aqui, lá em Paciência tem uma lá que eu estou orando por ela, que só misericórdia, passa com o carro das delícias lá, com volume alto, na hora do culto, é quase todo culto, misericórdia. Parece ser proposital já, né? Não acredito que é proposital, mas a pessoa devia se tocar, né? Eu falo, Senhor, toca nela para que ela entenda que ela vai vender muito mais, que vai vender muito mais se ele respeitar ali, a reverenciar, do que ficar com o carro ali das delícias passando na hora da igreja. Falei, misericórdia, eu lembrei agora, não sei te contar. Foi só Jesus. Quem é de lá de Paciência aí, Cristo, ele estiver aí, sabe o que eu estou falando. Só Jesus, né? Mas amém. Olha só, 1 Reis capítulo, ou melhor, agora segunda referência, 2 Reis capítulo 2. 2 Reis capítulo 2, versos 23 e 24. Coloca pra gente aí, por favor, nossos secretários online. 2 Reis capítulo 23, verso 24. 2 Reis capítulo 2, versos 23 e 24. O pastor Alessandro falou uma coisa certa. Quando está diante das autoridades, né, de juízes, o respeito vem, né? Aquela coisa imposta, né? Aí você vai lá, reverencia, doutor, excelência, é verdade, né? Aí, pegando um gancho nisso aí, pastor Alessandro, vamos lá. A gente costuma dizer, né? Às vezes, né, tem pessoas que vêm para a igreja com um shortinho, com uma roupa bem decotada, sensual. Aí alguns dizem assim, não, porque está no processo de transformação. Para se apresentar diante de juiz, vai se apresentar dessa maneira? Não vai nem entrar. Então isso é meio balela, não? Até isso também é demonstração de reverência. Entendeu? A questão de reverência. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. 2 Reis, capítulo 2, versos 23 e 24. 2 Reis, capítulo 2, versos 23 e 24. Pastor Evangelho. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, diziam. Faziam o que, pastor? Zombavam dele. Coloca aí, o Tiago Fernandes, zombavam dele, zombaram do profeta. Zombaram do profeta. Bota aí, zombaram do profeta. Vamos ver o resultado. Chamaram ele de careca, calvo. Chamaram de careca, calvo. Vamos lá ver o resultado. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Sim. Olha a falta de reverência para com o profeta de Deus. Olha a falta de reverência ao profeta de Deus, o representante de Deus na terra. O que aconteceu? O profeta falou, amaldiçoou eles e viu o quê? Uma ursa matou eles. Mas Deus é a favor da morte? Que negócio é esse? Antigo Testamento.
Antigo Testamento. E lá no Novo Testamento, lá, Ananias e Safira venderam a propriedade por um valor, disse que aí deu uma parte, porque o problema dele, a gente já falou sobre isso aqui em algum momento da EBD, em alguma aula. O problema foi a mentira deles, porque eles venderam, né, a propriedade por um valor, e aí disseram que tinham dado tudo, já colocado tudo aos pés dos apóstolos, mas na verdade reteram parte dele, está mentindo. Queriam parecer ser generosos, mas mentiram ao Espírito Santo. Mentiram ao Espírito Santo. Aí você percebe, mas não mentiram, não foi para a igreja? Não, eles são representantes somente de Deus, e Deus cobrou. Falta de reverência. Acha que, aí você vê, mas Deus, hoje em dia eu não vejo ninguém morrer instantaneamente dentro da igreja. Será que é? Não vê, mas você vai passar a ver. Vai passar a ver coisas acontecerem. Sabe por que Deus às vezes não cobra certas coisas de nós, igreja do século XXI? Porque Deus só pode cobrar de nós o que nós sabemos. Pastor aqui nessas falas falou, porque a gente não vê cura, porque não vê maravilhas. Jesus falou assim, se vocês não creem na minha palavra, pelo menos creem nos sinais. A Bíblia diz que na igreja primitiva as pessoas temiam a eles por conta de tudo que era realizado. Sinais, maravilhas, inclusive esse cidadão aí que morreu, havia um temor. Havia um temor. Por que havia temor? Porque Deus na vida da igreja era notório. Não era visitações, Deus habitava no meio do povo, da igreja primitiva. E Deus vai voltar a habitar. Vai voltar. Não só de louvor que Deus está habitando, não. De fato. Realizações. Nós vamos ver notoriamente profetas sendo levantados para dizer assim, sim do Senhor. A gente vai ver pessoas dentro da nossa igreja no Brasil, curando enfermo de fato, sem haver dúvida. Nós veremos maravilha, membros do corpo crescer. A gente vai ver, mas já tem igreja aqui. Não é já tem igreja, vai ser de forma quase que generalizada nesse Brasil. Vai acontecer. Vai acontecer. E aí a cobrança será maior. Exatamente. A cobrança será maior. Por quê? Quem muito é dado, muito é. Em certa forma, o que o evangelista está falando já está começando a acontecer, né? Mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito da aula hoje não. João, para finalizar esse tópico, João 2, João 10, ou melhor, João 2, 16, 17. João 2, 16, 17. E disse aos que vendiam pombos, tirai este daqui e não façais casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, o zelo da tua casa me devorará. Novo Testamento. O zelo da tua casa me... Falta de reverência. Jesus jogou tudo no chão, não é isso? Esther, paz. Esther chegando aí também, seja bem-vindo. Amém? Jesus jogou tudo no chão. Hoje em dia aí está na carne, não, isso é zelo. Isso é zelo quando a gente está alinhado com o Espírito Santo de Deus. Os pensamentos do Senhor passam a ser os nossos pensamentos, as palavras do Senhor passam a ser as nossas palavras, os nossos caminhos passam a ser o caminho do Senhor. A gente sempre repete isso aqui. Por isso aquilo que Deus entristece o nosso coração. Aquilo que Deus, o Espírito do Senhor se incomoda, nós nos incomodamos porque estamos alinhados. Jesus quebrou, foi tudo lá dentro. Vamos avançar, vamos ler aqui a revista. Então passamos de reverência. O centro do culto pentecostal. A igreja é toda congregação ou assembleia a igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando a fé nele publicamente de forma diversificada. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos muita ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada, a nosso não dá tempo de falar sobre os montanistas. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela Assembleia de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus, a adoração a Deus Trino. Tá? Aqui esse capítulo ele fala mais da forma específica da Assembleia de Deus. Tá? Vamos lá. Um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajunteis, se refere aos cultos.
A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica e de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores apenas, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. Tá? O contexto sugere a participação dos crentes em geral, ou seja, um culto dinâmico. Tá? Característica pentecostal: os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura, a gente vai falar sobre isso rapidamente aqui, ó. A leitura e exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Aí abre aspas aí, ele cita 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar. Meus amados, secretário, bota aí, a leitura e a exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão, tá? A leitura e a exposição das escrituras faz parte do culto, tá? Exatamente. Vamos lá, gente, sobre isso aqui. É o penúltimo tópico. Tá ok? Ó, vamos lá. 2 Reis, sobre essa questão da palavra, como é importante, para a gente ganhar tempo, coloca aí, não pedi pastor ler, não. Em 2 Reis, capítulo 22, versos 10 e 13, bota aí 2 Reis, capítulo 22, versos 10 e 13, nós percebemos que nesse período há um avivamento em Israel que estava num momento muito difícil de idolatria, afastamento de Deus, existia uma nuvem negra muito grande, o povo de Israel estava incorrendo em idolatria, imoralidade sexual, etc, etc, porque uma coisa vai chamando a outra. E aí levanta-se um rei chamado Josias, não é isso? Então acontece um grande avivamento em Israel. E é interessante que ele manda um subalterno seu, não me lembro muito bem a função dessa pessoa, para entrar dentro do templo. E quando chega dentro do templo, eles encontram um livro da lei. E quando eles encontram o livro, a palavra de Deus, o rei lê. E quando ele lê, ele se quebranta, ele chora. A palavra de Deus surge um efeito tão grande de avivamento no coração dele, que ele chama o povo e pede para que haja essa leitura pública. E ali é um grande mover, ele estabelece o altar, a Páscoa, como durante acho que cerca de 500 anos não havia sido mais celebrado a Páscoa, ele celebra a Páscoa como antes, anos não havia mais celebrado, foi ordenança de Deus, a Páscoa para reconhecimento e adoração a Deus, reconhecimento do que Deus fez no Egito, e há um grande mover, esse mover iniciou-se pela leitura da palavra. A palavra fez um efeito muito grande na vida dele, consequentemente fez na vida do povo. Porque é que às vezes a palavra de Deus ministrada por um professor de EBD ou por um pregador, quer seja evangelista, pastor, bispo, apóstolo, diácono, um membro comum, às vezes a pregação não faz o efeito que deve ser feito. Por quê? Antes da palavra no culto público fazer o efeito no coração do ouvinte, primeiro faz o efeito no coração do pregador. O nível do compromisso que o pregador terá com a palavra, o nível de como essa palavra ela está enxertada no pregador, é o mesmo nível que vai impactar a vida dos ouvintes. Louvado seja o nome do Senhor. Até botei aqui, o efeito da palavra pregada será nivelada pelo efeito que ela realiza no coração de quem lê, ensina e prega. Perceba, para a gente ganhar tempo aqui, também não vou ler. Jeremias capítulo 1, verso de número 9. Jeremias capítulo 1,
verso 9, a Bíblia diz que Deus coloca um rolo, coloca uma palavra dentro da boca de Jeremias. Jeremias 1:9. E aí a gente percebe, depois, em Jeremias, coloca aí, secretário, capítulo 20, verso de número 9, né? A Bíblia diz o seguinte, que Jeremias, ele sente uma tristeza muito grande, porque ele prega, Jeremias, nós precisamos entender que Jeremias não prega para o povo, Jeremias prega contra o povo. O ministério de Jeremias durou durou cerca de 40 anos, e a pregação dele não era ouvida pelo povo. Pense você pregar cerca de 40 anos e não ver as pessoas que estarem ouvindo fazer você chacota. E aí Jeremias tem um momento da vida dele que ele resolve parar. Eu não vou mais pregar, eu vou desistir. Aí eu achei interessante, capítulo 20, verso 9, que diz isso. Diz que a palavra de Deus dentro dele queimava. Olha o comentário que eu achei muito interessante aqui do R.K. Harrison, que diz assim, o tema central da mensagem de Jeremias aparece no versículo 8, né, do capítulo 20. Violência e destruição, o que provocou risadas no auditório. Mas a vocação de Jeremias era tão poderosa que mesmo quando ele tentava suprimir a mensagem, as palavras irrompiam como labaredas de fogo dentro dele e o queimavam até que ele as comunicasse, ou até que ele as pronunciasse. Concluo esse tópico sobre a palavra de Deus no culto público. Perceba, muitos pregadores, muitos pastores estão negociando um chamado. Veja bem, para finalizar, Atos capítulo de número 6, versos 3 e 4, a igreja primitiva passa por um problema com a distribuição dos alimentos, tá? Uma distribuição dos alimentos ali envolvendo as viúvas, parece que gregas. E aí, o que acontece? Apóstolo Pedro e os demais apóstolos falam o seguinte, olha, levantem diáconos. Quando nós falamos sobre dons ministeriais espirituais, falamos sobre diaconia, diácono para os gaditas, a gente está ministrando sobre dons espirituais, vamos falar sobre isso. Os diáconos foram estabelecidos nesse período. E aí o que acontece? Eles falam o seguinte, vamos levantar diáconos, porque nós vamos perseverar na oração e na palavra. Tem muito pregador e pastor se envolvendo com coisas que Deus não mandou se envolver. Eu pergunto, só para refletir aqui, é uma coisa que me incomoda muito, será que o número de pastores políticos foi Deus que mandou eles estarem lá? Foi Deus que direcionou? Tem muito pastor que eu acompanhei no início da minha caminhada, modelo, profeta, não é pastor não, levantado como profeta, para um grande avivamento, foi para a política, é outra pessoa. Olha, só saia ou entre em alguma coisa se Deus te mandar. Até emprego, a coisa é muito séria. Nós minimizamos, não, nós podemos fazer, é o dinheiro digno. Vigia, a unção não se negocia. A unção, às vezes nós perdemos a unção de Deus por algo tão irrisório. A unção de Deus, a palavra de Deus pregada na unção, ela faz uma diferença na vida de pessoas que às vezes está querendo se suicidar, entra na igreja querendo se suicidar, se matar, querendo se desviar. E aí ouve alguém na unção, estou falando palavra, que pregar, as pessoas, pregar é fácil, é fácil? Falar é fácil, né? Pregar é fácil sim, concordo com você, que pregar é fácil. Pregar uma mensagem que não faz diferença na vida de ninguém, é fácil sim. Agora pregar uma mensagem na unção só quem está comprometido com o ministério da palavra e quem tem perseverado na unção. Eu já fiquei ganhando, eu posso falar com propriedade e autoridade, eu fiquei na minha vida ganhando R$20 por semana, tudo bem que eu era solteiro, tá, tudo bem, mas cada um com essa história, R$20 por semana, porque esperei o tempo de Deus.
Deus falou essa porta, eu falei, não vou negociar então. Pessoas que, não, eu pago um curso para você, não quero aceitar. Pastores e membros da igreja que eram ministros, não é negativo, não vou negociar. Deus já abriu isso aqui, aleluia, essa porta eu vou esperar, não vou negociar a unção. Às vezes nós poderíamos ser usados com uma unção muito forte, a gente perde. Porque no meio da caminhada nós negociamos o nosso chamado, e tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente entrando na igreja oprimido e sai oprimido, entrando enfermo e sai enfermo. Nós temos que questionar isso e observar que evangelho nós temos pregado, que vida nós temos vivido. Aleluia. Amém, pastor? Então, você aqui, tá ok? A última parte da revista vai falar sobre o culto, né? E ela vai falar muito sobre o culto da Assembleia, né? Como a gente aqui não vai falar de doutrina especificamente, né? A gente precisa entender essa questão, né? Quando a gente fala de negociar, como o evangelista falou, é ficarmos cada um naquilo que Deus mandou a gente ficar, né? Como ele falou, fazer coisas que Deus de fato nos mandou fazer. Então, essa palavra que ele terminou aqui dizendo, ela tem de importantíssima, muito importante. Por quê? Porque tem pessoas que querem fazer às vezes tudo, evangelista, também, né? E nem sempre Deus quer que nós façamos tudo. Deus quer que a gente faça aquilo que verdadeiramente Ele nos mandou fazer, né? Então, isso faz parte do culto. Por isso que tem pessoas que Deus levanta para servir no templo, tem pessoas que Deus levanta como profeta, tem pessoas que Deus levanta para adoração, né? O mais importante é que o Anderson colocou ali, é a questão da obediência. É obedecer aquilo que Deus mandou, né? Então assim, nós erramos, nós falhamos sim. Às vezes a gente, como o evangelista falou aqui, às vezes a gente começa a querer fazer coisas que Deus de repente não quer. Quanto mais rápido nós nos voltamos para a obediência, para a vontade de Deus, melhor, porque a gente consegue realmente fazer com que os danos sejam menores também, né? Então, só para a gente poder orar aqui e terminar, né? Cada um tem o seu culto, como foi falado aqui, a conclusão é essa, não existe uma limitação de culto, desde que o culto tenha, como foi falado aqui, oração, louvor, palavra, né? Profecia. Tem espaço no culto. A gente aqui não está criando um modelo, não está aqui com o intuito, esse estudo não é o intuito de você formalizar um modelo, não, mas você entender o culto, né? Esse é o culto. Então é importante isso. A minha maior preocupação aqui hoje nessa live que a gente está fazendo é você entender a importância de você adorar, de você se submeter à vontade, de você, na verdade, honrar a Deus com aquilo que realmente você tem, que é a sua vida, né? Então, o respeito, como a gente falou aqui dentro do estudo, né? A reverência, né? Estava tentando lembrar aqui a palavra, a reverência. Com certeza, essas coisas são muito maiores do que você vir com uma roupa bonita, bem arrumado, né? Perfumado, de gestos maravilhosos. Eu costumo dizer, às vezes, tem pessoas que estão lá quietinho dela, mas estão de repente adorando a Deus melhor do que aquele que está lá pulando, saltando, fazendo malabarismo, né? Deus nos deu motivos para louvar, para pular. Quando a gente sente vontade de pular, a gente pula mesmo, né? Quando a gente sente vontade de dar um glória a Deus mais alto, a gente dá. Isso aí, não existe uma limitação, amém? A gente tem 30 pessoas aí agora online, não se limita por causa de outras pessoas, né? Que se levante os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai, como foi falado aqui, em espírito e em verdade, que não estão preocupados com o que os outros vão dizer. Se é Deus que mandou você fazer, se é dessa forma que você adora ao Senhor, então adore, não se preocupa com quem não quer. Muita gente que eu ouço às vezes, mas lá fulano não tem reverência. Você não tem que se basear com fulano. Se Deus te chamou para adorar, adore. Não se preocupa com quem está do teu lado e não quer adorar. A tua adoração, de repente, vai contagiar quem está do teu lado e quem não quer. Olha. Aleluia. Amém? Então, não se preocupe com isso. Eu costumo dizer, tem muita gente que vem até mim, pastor, mas olha lá. Eu falei assim, olha só, eu vim para adorar. O nosso bispo até fala, se não é para vir para adorar, não vem. Eu vim para adorar. Às vezes a gente, por causa das nossas funções eclesiásticas, às vezes a gente tem que ajustar algumas coisas, tudo bem, mas o propósito não é adorar.
E não é só na hora da palavra não, que é outro erro que a gente comete. Às vezes é na hora da palavra, não é só na palavra não. Às vezes, se você só deixar para ouvir na hora da palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer que Deus não está falando, porque já entrou desligado. Então é você cultuar, é você na hora do louvor louvar, é você receber ali a palavra, o testemunho, como foi citado aqui. Não é chegar só na hora da palavra. Então na hora da palavra, aí sim eu vou sentar para ouvir a palavra. Não, você vai ouvir como se você já estava desligado desde o início. Então preste muita atenção nisso. A gente vai terminar por causa do horário, já passou um pouquinho. Mas esse é o foco do que Deus está falando com relação ao culto. A gente não veio aqui para trazer modelo, a gente veio aqui para chamar a tua atenção, que os verdadeiros adoradores não olhem para essas coisas. Porque tem alguém desanimado. Seja você o fogo. Seja você a brasa, seja você a contagiar. Você está contagiando pelo lado ruim, você está contagiando pelo lado de quem gosta de chamar, de conversar, de ficar ali parado sem fazer nada, ou você está contagiando porque alguém olha para você e fala assim: nossa, tem fogo na vida desse homem de Deus, tem fogo na vida dessa mulher de Deus, Isso é que é contagiar, é isso que o Pai quer. Aleluia. Como a gente já falou aqui, não podemos questionar a adoração de ninguém. As manifestações vêm de forma sobrenatural, extravagante. E eu vou dizer mais uma coisa, bispo: espontânea. Tem que acabar com esse negócio também, além do que a bispa colocou aqui, sobrenatural, espontâneo e extravagante, tem que ser espontânea. Eu não preciso ficar esperando alguém dizer para mim que eu tenho que dar glória, que eu tenho que adorar, que eu tenho que pular, que eu tenho que dar aleluia. Não, tem que ser algo espontâneo. Glória. Tem que ser algo sobrenatural, extravagante e espontâneo. Acabar com essa história de que precisa alguém simplesmente dizer para mim o que eu tenho que fazer. Se eu sou adorador, eu não preciso esperar alguém dizer para mim que eu tenho que adorar. Eu já venho adorando. Eu já saio de casa adorando. Eu venho no caminho adorando. Eu adoro o Senhor no culto adorando. E outra coisa, eu termino o culto e vou para casa adorando. Glória. Tem gente que chega no culto adorando para o culto acabar. Sim, a gente tem que acabar no horário, a gente tem que respeitar a liturgia, mas adorador que é adorador não acaba aqui não. Às vezes vai para casa fazendo mini vigília. É assim. É isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus não é você chegar bonitinho no horário. Não vou nem dizer de horário aqui, Porque a gente quer diácono, o corpo diaconal. Não vou nem dizer, Tem gente que chega aqui na metade. Uma vez ou outra tudo bem. Agora, chega um pouquinho antes. Vai ali falando, vendo, orando, ficando no espírito de oração. Chega na igreja de qualquer maneira, de qualquer jeito. Aí vai virar mini vigília, a gente vai até a hora do culto, mas eu preciso terminar. Mas é porque o evangelista está falando, eu preciso terminar falando isso. Chega um pouquinho antes. Demora se arruma mais cedo. Para de ficar lá vendo o Campeonato Brasileiro. Outra coisa, A Globo vai botar agora o jogo para as 18 horas. Sabe para quê? Para crente atribulado que não tem compromisso com Deus, deixar de ir para o culto para poder ficar assistindo o jogo, que vai passar para as 6 horas. Tem gente dentro da igreja e que está preocupado com o jogo, está assistindo o jogo, está vendo o resultado. Tem que falar, irmãos. Tem que acabar com essa história. O local de adoração é de adoração. Para de ficar aí misturando. Está cheio de coisa. É muito difícil. Mas a gente vai orar, porque senão a gente sai da graça aqui. Mas eu tenho que falar, porque a gente está falando de adoração de culto. E aí está lá com raiva de outro, falando mal com outro. Se o crente não deu a paz do Senhor, dá a paz do Senhor. A Bíblia fala isso, dá a paz do Senhor. Se não te der a paz volta para você, fica tranquilão. A paz, se não der a paz volta, fica tranquilo. Quem não vai receber a paz é a pessoa. Com essa história de mimimi. A gente vive uma geração de mimimi, que se não falou comigo, que se não me viu, que se não me abraçou, se não... pelo amor de Deus, o foco do culto não é, desculpa o irmão, o foco do culto é o Senhor. Pai, sentiu o cheiro? Você não precisa sentir o cheiro do irmão, não. Se não quer falar contigo, não tem problema. Mas se o pai, sentiu o cheiro, recebeu, como o evangelista falou aqui, meu irmão, acabou. Você pode sair daqui tranquilo. Se o pai recebeu o teu culto, desculpa a expressão, que se dane quem não quis. Não é um problema. Não, é você. Adoração. A gente se junta para adorar. Como é bom quando a gente se junta com alguém que quer adorar também. É maravilhoso. É verdade. O negócio fica bom. Mas se não tem, problema. Adore ao Senhor. Amém? Vamos orar, que a gente vai fazer a vigília. Bem, logo mais, se Deus permitir. Eu hoje vou estar aqui, se Deus permitir, no Ministério de Bambus, irmão de paciência, vão estar com o bispo. Você que é de outra igreja, que Deus possa abençoar. A gente terminou aí com mais de 30 pessoas, chegou a bater 32 pessoas. Louva a Deus pela vida de vocês que ficaram até agora no final.
Passou um pouquinho. Pastor, só uma observação. Tiago Antônio é o pastor? Tiago Antônio é o pastor? Não sei. Ele é o que veio, inclusive, na liturgia da unção aqui, naquele sábado, que foi a unção dos ministros. Acho que é ele, Tiago Antônio, porque tem uma bandeira, acho que é ele mesmo. Dá uma glória aí, se é pastor Tiago Antônio, é o que era do pastor Maurício, que agora está na igreja do pastor. Esqueci o nome do pastor, é isso mesmo? Bispo Tiago Antônio. Dá uma glória aí, se é isso mesmo. É ele mesmo, o pastor Tiago Antônio. Glória. Ele era do pastor Maurício. Agora, diz a igreja aí, por favor, pastor. Que eu esqueci. Seja bem-vindo. O Tiago Antônio. Tá? Outra observação, pastor, parece que muitos irmãos entraram bem depois, vocês acordaram tarde ou não estão sabendo da atualização do horário, tá? Nosso horário é 9 horas agora. 9 horas, tá bom? De 9 era para ser 10h30, mas passou um pouquinho. Tá bom? O Tiago Antônio, bota a tua igreja aí, o nome da igreja, só para a gente poder lembrar. Bem, vamos orar ao Senhor para a gente terminar da bênção apostólica. Logo mais, se Deus permitir, estamos aí. Hoje tem se Deus permitir, eu vou trazer uma palavra aí especial para as nossas vidas logo mais aqui no culto no Ministério Ficar de Bom, amém? O bispo vai estar com... Vai orar para ele ser do jejum? Oi? Vai orar também porque está aí. Não, hoje não é isso. Não vai orar não, porque tem jejum? Não, o jejum termina meia-noite ou amanhã de manhã. Só Jesus vai vir nessa live aqui tá. Comunidade Escolhidos. Thiago, amém. Glória a Deus. Pastor Thiago, tamo junto, tá? Bem, deixa eu terminar aqui, mas senão a gente vai embora. Amém. Amém? Vamos embora, a gente vai terminar porque senão fica muito tempo. Vamos orar ao Senhor. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito e falado, Senhor, conosco na manhã desse dia. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que permaneceram conosco, ó Deus, até este momento, recebendo este ensinamento, essa palavra. Meu Deus. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa Deus, falar ainda mais profundo em cada coração. Pai, queremos te adorar, necessitamos te adorar, Senhor. Para isso fomos chamados, para te adorar em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade. Então, Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, receba, Senhor, Pai querido e Pai amado, tudo aquilo que apresentamos a Ti e que seja como um aroma suave, como rosa de Saron, como a tua serva Bispa Naira falou, Senhor. Deus, muito obrigado pela vida de cada um. Se há algum enfermo nessa manhã, que o Senhor possa entrar com cura, com intervenção para a glória do teu santo nome. E que logo mais, Senhor, possamos estar te adorando novamente, Senhor, cultuando a Ti nas nossas congregações, nas nossas igrejas. Assim, ó Pai, que o Senhor possa nos dar uma tarde abençoada em Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Não deixa de curtir. Quem puder, irmão, sai daqui agora da live quando a gente acabar. Dá um pulinho lá no canal Evangelho dos Santos Oficial lá no YouTube, se inscreve no canal, assiste os nossos vídeos, todas as aulas, até das outras, a Escola Bíblica Dominical do ano passado, vai lá e faz uma maratona Evangeliflix, em vez de ficar perdendo tempo na Netflix, faz uma maratona lá, tem vários vídeos das nossas aulas com o Evangelista Reinaldo, nosso estudo lá sobre quando? Que a gente deu em outubro, não, que a gente deu em outubro. Reforma Protestante. Vai lá, tem os vídeos da Reforma Protestante. Aproveita também para a gente poder estar junto lá. Faz uma maratona Evangeliflix lá no canal do YouTube e vai vir novidades aí. Bem, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Bispo falou que eu estou com mês de gordo. Eu falei a oração mesmo, bispo. A oração para poder abençoar o pessoal que está muito proposta. Amém. Tá querendo terminar? Tu dá um coraçãozinho, manda um abraço. O Tiago é pastor Marcos, lá do Tiago. Pastor Marcos. Igreja Escolhidos. Bem, glória. Karine, Jonathan, graças a Deus. Bem, vou encerrar aqui, tá terminado, irmãos.